Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e você vai continuar assistindo, neste domingo, as aulas de técnicas de conciliação bancária. Nós ainda estamos no primeiro método. Se você não se recorda das aulas anteriores, eu vou abrir aqui a planilha. Nós temos o nosso menu de opções e nós já programamos o botão de importação do ERP e a importação do retorno do banco. Cada aula dessa, como tem mais de 40 minutos, quase uma hora de aula, então eu estou segmentando essas aulas em partes. Essa é a primeira parte da aula de comparação, porque também esse código ele é um pouquinho extenso. Você vai perceber que para criar uma tabela dinâmica no VBA, nós vamos ter que escrever vários comandos e eu vou dar dicas em relação a esse processo para você. Se você teve curiosidade de como fazer uma tabela dinâmica utilizando códigos VBA, então é nessa aula que você vai ver como isso é feito. Recomendo sempre que você assista primeiro essa aula do começo ao fim, para que você possa ver o método que está sendo aplicado para depois tentar replicar. Como eu tenho percebido que muitos não estão aí não estão criando os códigos, mas estão esperando as planilhas prontas, o que eu vou fazer nessa aula é esperar pelo menos aí uma semana para poder colocar esse material de novo no ar, para que vocês possam copiar o código. É importante que você pratique a ação escrevendo o código para assimilar os conceitos. Simplesmente baixar a planilha não vai resolver, você não vai aprender utilizando códigos prontos. O ideal é você adaptar seus próprios códigos, criar e mostrar e verificar que existem variações que podem tornar o seu código ainda muito mais eficiente. Pois bem, então agora o que nós vamos fazer? Depois de importar o arquivo ERP, se nós analisarmos aqui, o nosso arquivo de retorno já está importado e o nosso arquivo de retorno também, o que eu preciso fazer agora é clicar no botão de comparação para que essa planilha junte esses dois arquivos e faça as devidas comparações para que eu possa apurar as diferenças dos valores recebidos. Apurar as diferenças significa que eu preciso procurar aquilo que está. Aqui deu um errinho, mas é porque eu estou utilizando essa versão aqui de testes. Para poder apurar aquilo que nós temos de diferente entre o que foi recebido pelo banco e o nosso ERP. Aqui está, a diferença é justamente essa, R$ 750 que foi recebido. Se você observar, em algumas coisas foram recebidas no banco, mas no ERP o valor está diferente e vice-versa. Então nós vamos aprender a fazer essa comparação nesta aula. Na verdade, nestas aulas deste domingo. Então, chega de papo, vamos lá, vou minimizar essa janela. E a planilha que eu vou disponibilizar lá na semana que vem é esta aqui da aula 6. Então você vai poder baixar posteriormente a planilha da aula 6. Alt F11 para abrirmos o ambiente do VBA, vamos analisar o nosso menu. E aqui no nosso menu, se eu der dois cliques sobre o botão comparação, você visualizará que nós não temos ainda o código para o nosso botão de comparação. Pois bem, o que nós vamos fazer agora, cliquei no botão do Word sem querer. Prontinho, então agora vamos começar o nosso código de comparação. Primeiro passo, como nós já temos aí, como eu quero criar várias variáveis que eu vou utilizar em todos os nossos códigos, então nós já vamos definir aqui algumas variáveis que vamos utilizar em conjunto com todos os módulos abaixo deles. Então vai ser código banco, para que eu possa capturar o código do banco em que eu estou importando. Resposta vai ser uma variável que vai capturar também o tipo de resposta, se eu quero continuar ou não com o processo. W é aquela nossa variável de controle da worksheet. Din, última cell, as range. Din, call as integer, que vai controlar as colunas. Cont vai ser a minha variável contadora, que vai ser um integer também. A minha variável ln vai ser um long para poder controlar as linhas. E como nós vamos manipular futuramente o banco de dados do Access, então nós já vamos definir aqui que eu quero que a minha variável chamada mdb seja uma nova adodb.connection. A minha variável rs vai ser do tipo novo adodb.recordset. Se você não sabe o que é isso, assista às aulas anteriores que eu expliquei já o que são esses objetos, essas variáveis. As string e por último din fd as adodb.field. Perfeito. Então essas serão as nossas variáveis que utilizaremos no decorrer de todo o projeto. Então, como eu estou programando aqui antes dos módulos, essas variáveis podem ser utilizadas em qualquer um dos meus módulos.
Vamos colocar só em ordem, como eu gosto de organizar todas elas juntas, então eu vou definir essas duas integer aqui juntas com essa. Vou separar o worksheet, range, long e as minhas variáveis de string e banco de dados. Pronto. Então essa vai ser a minha região de definição das variáveis. Aqui na parte de baixo nós vamos começar então o código de comparação. Primeiro passo, set w igual application, ou melhor, a nossa sheets, comparação. Eu sempre vou utilizar, aqui na parte inferior você tem várias planilhas da nossa pasta de trabalho, eu vou utilizar a planilha comparação para fazer as comparações do código. Primeiro passo, para que eu não possa, como nós vamos utilizar muitas técnicas de comparação aqui, e muitas delas são parecidas, então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um código meio que genérico para todas elas. Então nesta de comparação, eu vou criar aqui uma sub, que vai chamar o método de comparação. Sub comparação. Nesse ponto, agora nós vamos colocar a nossa sub, que vai se chamar compara planilhas. Vamos selecionar então aqui no final. Isso é o processo de comparação. Depois nós vamos executar aqui a nossa formatação personalizada de acordo com cada tipo de comparação. Formatação personalizada. Perfeito. Se nós analisarmos aqui, esse método vai fazer a comparação. Como nós temos diversos métodos que vão ser utilizados para importação de arquivos, basicamente a estrutura dele sempre vai ser trazer a informação do RP para esta planilha, trazer a informação de retorno para essa, seguindo a mesma estrutura, e o processo de comparação. Não importa se eu usei um array, se eu utilizei dictionary, se eu utilizei banco de dados, todo o processo de comparação vai seguir mais ou menos a mesma rotina. Algumas características especiais, então, vão ser tratadas aqui na parte de baixo. Mas nós vamos fazer isso, deixa eu pensar aqui se eu vou escrever o código agora. Não, eu vou escrever o código depois para que você possa acompanhar. Minha primeira preocupação é criar esta sub. Então nós vamos clicar duas vezes em compara planilhas, vou entrar em módulos, vou entrar aqui na opção visível, ou perdão, oculto, e nós vamos colocar lá na parte de baixo essa nossa sub compara planilhas. E aqui que nós vamos colocar o nosso código de comparação. O nosso método de comparação de planilha, então, já vai começar com desligando o nosso atualização de tela. Application Screen Updating igual a false. E lá no final eu vou colocar aqui um Application Screen Updating igual a true para não esquecer. Próximo passo, vamos definir as nossas variáveis específicas de manipulação da planilha. Então, nesse passo nós vamos escrever what as worksheet, porque vai ser a minha planilha que eu vou manipular, o meu arquivo de retorno. Din werp também vai ser do tipo worksheet e vai ser a planilha que eu vou manipular o meu ERP. Din ptemp vai ser uma planilha temporária que eu vou precisar manipular. Então esta é temporária. Esta é a minha planilha do ERP e esta é a minha planilha do retorno. Continuando, din cont ret as integer, isso vai ser aqui um contador dos meus registros do retorno. Din cont erp as integer, din cont ok as integer, din última lim call as integer. São variáveis que nós vamos utilizar de controle para codificar. Deixa eu ajustar aqui a minha tela para que você possa ter mais conforto aí durante o processo de desenvolvimento. Pronto, então agora eu ampliei para a tela toda, vamos reduzir aqui a janela de projetos e agora o nosso código está bem visível aí na tela para você. Novamente, vamos continuar, din rng as range, nós vamos ter que manipular várias faixas de células, então nós vamos começar aqui cell inicial as range, para definir a célula inicial das nossas rotinas de busca, cell final as range, para que nós possamos saber até que ponto que nós vamos continuar procurando. Din letra é um recurso muito interessante que eu uso para poder percorrer as colunas da minha planilha. Então, como nós temos planilhas aqui, deixa eu colocar aqui na nossa planilha de conciliação. Como nós temos colunas, eu gosto de referenciar, quando eu tenho que fazer um loop para percorrer várias colunas,
eu posso fazer um select case para percorrer essas colunas, não de forma uniforme, mas quando essas colunas salteiam. E aí eu uso uma variável de controle do tipo letra para selecionar as colunas desejadas. Também utilizo aqui uma outra variável chamada coluna para o mesmo fim. MSG vai ser a nossa string de mensagens do sistema e a nossa variável findString vai ser uma variável de controle para que eu possa verificar se eu acho uma informação dentro de uma string ou não. Então essas são as nossas variáveis de ambiente, as variáveis que nós vamos utilizar aí no decorrer do nosso código. Vamos inicializar as nossas variáveis principais. Set_w igual a sheets comparação. Se você percebeu, eu não tenho lá na nossa declaração de variáveis a minha variável sheets. Por quê? A minha variável w. Justamente porque a minha variável w ela está lá na parte superior da tela quando nós começamos a fazer logo as nossas primeiras codificações, worksheet. Então aqui que nós vamos trabalhar com ela. Set_w retorno é igual à minha planilha de retorno. A minha variável w ERP vai ser igual à nossa planilha chamada de ERP. E a nossa variável WNB vai ser a nossa sheets de não baixados. São várias planilhas que eu vou ter que manipular no meu código, então eu já inicializo todas elas automaticamente. Como nós vamos colocar um tratamento de erros, eu vou colocar aqui um onError goTo ERR code. Então nós vamos ter lá embaixo um tratamento de erros que vai ser o ERR, vamos colocar aqui ERR code 2 pontos. E aí nós vamos colocar o nosso código de tratamento de erros por aqui, tratamento de erros. Continuando o nosso código, então vamos lá. ln igual a 1, porque nós vamos começar o nosso processamento todo pela linha 1 da nossa planilha. Vamos avisar o usuário que nós vamos processar frm.lblstatus.caption igual iniciando processo. Do events para atualizar a tela e liberar o sistema. Vamos selecionar a nossa planilha W, que é a planilha de comparação, e vamos apagar todas as células que ela possui de comparações anteriores. Eu gosto muito de fazer isso para evitar que novos comandos aí, que dados acabem atrapalhando as anteriores. Então eu seleciono a planilha, apago todos os dados e agora nós vamos colocar o cursor na célula A1. Pronto. E vamos começar a avisar aqui o usuário do processo que a gente vai fazer passo a passo. lblstatus.caption igual inserindo tabela dinâmica do banco. Porque nós vamos fazer a comparação usando tabela dinâmica do events para atualizar a mensagem no menu. E aí nós vamos fazer a inserção da tabela dinâmica em nossa planilha. Para fazer isso, what.select, vamos selecionar a nossa planilha do arquivo de retorno. Vamos definir que a nossa faixa de células vai ser igual à minha planilha what.range a1.currentRegion. Esse comando vai definir que todos os meus dados do arquivo de retorno vão ser atribuídos, né, à minha faixa RNG. E é ela que nós vamos manipular na nossa planilha, no nosso banco de dados, na nossa tabela dinâmica. what.range a1.select para colocar o cursor na primeira linha da planilha. E agora nós vamos lá. Active Workbook. Esse comando é um pouquinho longo, mas é ele que vai fazer a criação da nossa tabela dinâmica. .pivottable.create. Abro parênteses. Primeiro passo. O argumento source type. Para que você possa obter esses parâmetros, você pode iniciar a gravação de uma tabela dinâmica pelo gravador de macro. Eu tenho aula lá no meu canal que ensina a fazer isso. Então, essa minha origem de dados vai ser um database da minha planilha. O source data, ou seja, os dados, dois pontos igual, vai ser a minha faixa RNG, a minha range.address, vírgula. Nós vamos colocar aqui a versão, dois pontos igual, xl, pivot table version, Nesse caso, como nós estamos utilizando aqui a versão do meu Excel mais novo,
Eu vou colocar aqui a versão 12, que foi a versão originalmente criada no Excel 2013. Aqui a versão você vai poder alterar à vontade. Se você tiver compatibilidade com outras versões do Excel, você pode ir mudando as versões para cá. Ponto create pivot table. Espacinho. E agora nós vamos criar, a partir desse comando, a nossa tabela e a destinação dela. Table destination. Destination vai ser, dois pontos igual, lugar nenhum para que ele possa criar uma nova planilha. Você vai aprender que quando você estiver utilizando o gravador de macros, ele vai colocar um nome de uma planilha aqui e isso dá erros. Então eu tiro table name, então eu já posso definir aqui que o nome da minha tabela dinâmica vai ser tb1, dois pontos igual, tb1. O nome você pode atribuir aquele que você quiser, vírgula. E por último, default version, dois pontos igual, xl pivot table versão 12. xl pivot table versão 12. Pronto, se eu der um Enter e ele colocou todas as letras maiúsculas nos lugares certos, então está tudo correto. Eu acho que só o table destination que não, então eu vou colocar aqui manualmente e depois nós vamos depurar para ver se está tudo certo. Normalmente, para criações de tabela dinâmica usando VBA, a versão é o item que vai dar a diferença, que vai poder ajustar as diferenças nas versões. Se você quiser checar a versão do seu Excel, basta digitar aqui na linha de verificação imediata, application.version. Com isso, nós vamos visualizar. Eu estou utilizando a versão 16, que é o do Excel 2019. Mas a 16 é a 15, a 14, 13, 12. Essa versão 12 significa que eu quero criar uma versão anterior para evitar incompatibilidades com outras planilhas. Ela vai rodar na maior parte do meu parque ou das pessoas que usam o Excel 2013, 2016 e 2019. Então, with, com a planilha ativa, ponto, pivot tables, tb01, então nós vamos formatar a nossa tabela dinâmica, ponto, pivot fields, que é o meu CPF. O que eu vou fazer? Ponto orientation, que é poder orientá-lo na nossa célula, row field. Então ele é uma linha, ele é um campo de linha da minha planilha, da minha tabela dinâmica. Position igual a 1. Acho que vale um tempinho aqui, acho que vale uma pausa nesse trecho. Por quê? Eu vou pressionar a tecla F8, eu vou colocar um breakpoint aqui na verdade. Vamos depurar para ver se tem algum problema, nenhum problema, e vamos executar o código para ver se ele vai executar. Vou dar o play, depurar. Essa planilha não baixados não existe, ou eu coloquei errado, é verdade, eu coloquei aqui um underline que não existe. Continuando, F5. Note que ele está aqui na minha planilha de retorno, F8, e vai criar a minha tabela dinâmica. Ele deu um pequeno erro aqui porque provavelmente eu digitei algum comando indevido. Eu vou verificar esse código para que nós possamos continuar aí a nossa aula normalmente. Para identificar um problema, nós vamos ter que usar aqui uma técnica. Você percebeu que no error goto, ele direcionou o meu erro para o err code, que é o meu ponto de saída. Mas como não há mais nada aqui, então ele simplesmente parou o código. Você vai ver agora, eu vou fazer isso de novo. Vou colocar o cursor aqui um F9, vou pressionar F5, e a partir do momento que eu dou um F8, ele vem para cá, mas como não encontra, sai da minha sub sem mostrar o erro. Nós vamos visualizar esse erro colocando aqui um debug.print. Eu vou colocar a variável de ambiente error $, para que ele possa me mostrar o erro que o sistema retornou do meu processo. Então se eu der um F5, der um F8, você vai ver que ele vai vir para cá e o erro que ele apresentou é o objeto não aceita essa propriedade ou método. Então com certeza existe alguma coisa errada aqui na minha linha de código. Vamos interromper a execução e agora o que eu vou fazer? Analisar o meu código com base aqui na minha matriz. E já achei o erro, Active Workbook.pivot caches, então aqui não é tables, é pivot caches. Prontinho. Então, F5, vou dar um F8 e, opa, deu erro novamente. Argumento de chamada inválido. Então pode ser que eu tenha esquecido mais alguma coisa aqui no meu código. Vamos visualizar. Pivot caches.create, depois source type, xl database, rng.address, aqui faltou o ponto, eu coloquei errado. Novamente F5 e F8. Agora sim, você está vendo que essa linha de código, essa instrução, já inseriu uma tabela dinâmica.
E aí, com a minha planilha ativa e a minha tabela dinâmica TB1, que é o nome que nós demos para ela, o CPF vai ser na minha posição número 1 e, observem, na posição do rótulo de linha. E aí eu consegui fazer essa minha macro, executar e criar já a minha tabela dinâmica. Só que como nós queremos uma macro, uma tabela dinâmica um pouco mais incrementada, além desse comando, nós temos que digitar algumas coisas aqui. Set ptemp, lembra da nossa variável temporária para armazenamento da planilha? É essa que nós geramos a nossa tabela dinâmica. Ptemp vai ser igual a active workbook, workbook.active sheet. With wtemp igual with ptemp ponto pivotables tb1, que é o nome da nossa manipulação, da nossa planilha, da nossa tabela dinâmica. Vamos então manipulá-la. Ponto row axis layout. Então row axis layout vai ser xl tabular row, ou seja, eu estou definindo que a minha tabela dinâmica vai ser do estilo tabular ou de tabela. add data field active sheet ponto pivotables tb1, o nome tem que ser igual, ponto pivot fields, o nome do campo que eu quero vai ser o valor, vírgula. Deixa eu quebrar essa instrução, aumentar aqui um pouquinho a nossa janela. Perfeito. Soma de valor, ou melhor, vai ser aqui total, vírgula. Esse é o título que vai aparecer na parte de cima da nossa tabela dinâmica. A operação vai ser um XLSUM, ou uma somatória dos dados, e end with. Na segunda parte, com a nossa ptemp, de novo, ponto pivotables, nós vamos pegar aqui de novo, corrigir aqui, pronto. Ponto pivot fields CPF ponto subtotal. Nós vamos totalizar pelo nosso CPF igual array. E aí nós temos os nossos campos do banco de dados. Quantos falses nós temos? São 12 falses, são 12 colunas. Então eu vou colocar aqui que eu não quero o subtotal para nenhum deles. False. Então 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. End with. E agora, a próxima instrução. Vamos eliminar a nossa tabela dinâmica ptemp.range a1.currentRegion.copy. Nós vamos copiar todos os nossos dados da tabela dinâmica e vamos colar lá na nossa planilha, a partir da célula 1, ponto past special, past, dois pontos igual, xl, past values. Apenas os valores, nada de copiar formatação ou a tabela dinâmica. Uma vez copiados os dados, então o que eu preciso fazer? Vamos desligar os alertas do nosso Excel, então display alerts, igual a false. Já vamos retomar esse true aqui na parte de baixo e eu vou deletar essa nossa planilha. E dessa vez, para que o usuário não receba a informação de que a planilha será deletada, nós vamos desligar e depois ligar os alertas novamente. Muito bem, a partir desse momento nós temos já a nossa rotina de cópia da primeira tabela dinâmica copiada. Então nós vamos selecionar a nossa planilha principal e vamos, a partir da nossa célula, vamos w.cells, ou melhor, w.range, a partir da nossa célula 1.048.576.end, xlap, .resize 1,2, .clear contents. Esse comando vai apagar a nossa linha de totalizador da tabela dinâmica. Vamos ver como ficou? Vamos executar novamente, eu vou apagar essa planilha 1, porque nós não vamos utilizá-la. E agora sim, vou colocar aqui, já como nós já vimos a criação da tabela dinâmica, ela está certa, então a partir desta definição da minha variável temporária, eu vou dar um F5. Note que a nossa tabela dinâmica foi criada, minha variável temporária já associou a esta planilha, vou colocar então aqui no formato tabular, vou adicionar o total, perceba que ele já colocou aqui o totalizador por CPF, depois não quero subtotais,
Selecionei toda a região de dados e colei na minha planilha na principal. Na sequência, desliguei os alertas e vou apagar a planilha sem que o usuário perceba. Ligo o alerta novamente, seleciono a nossa tabela principal e vou apagar a nossa linha de totalização. Se nós formos lá para a parte de baixo, então agora eu tenho a totalização de todos os CPFs sem o subtotal aqui da minha tabela dinâmica. E já está pronto a primeira parte dessa nossa conciliação. Vamos salvar. A partir desse ponto, termina essa primeira parte, a primeira aula que vai fazer aí a comparação dos dados. Então, se você prestou atenção, nós criamos a primeira cópia do nosso arquivo, nós selecionamos aqui o nosso arquivo de retorno, geramos então uma tabela dinâmica e a partir dessa tabela dinâmica nós criamos os nossos dados. Isso tudo está aqui na nossa planilha. Perceba então agora que nós vamos fazer a segunda parte, porque eu preciso tratar as informações do arquivo do ERP. Como eu já tenho a tabela dinâmica, a primeira tabela dinâmica pronta, eu já posso pensar na conciliação. Enquanto você está aguardando essa segunda aula, na verdade ela já está publicada junto com essa, todas as partes serão publicadas juntas, você pode praticar, assistir de novo essa aula e refazer todos esses conceitos. Os parâmetros da criação da tabela dinâmica você consegue observar ou consegue capturá-los a partir da gravação de uma tabela dinâmica usando o gravador de macros. Então essa é uma excelente dica para que você comece a se habituar com os parâmetros. É claro, eu não decorei e não decoro todos esses comandos de cabeça. É muito comando e a cada vez que você vai criar uma tabela dinâmica são parâmetros diferentes. Eu costumo gravar a minha tabela dinâmica com o gravador de macros e depois adaptar o meu código de acordo com as minhas necessidades. Há muitas melhorias então aqui que eu posso melhorar no meu código, mas vamos deixar a melhoria para o futuro, depois que o nosso código estiver todinho implementado. Depurando e compilando o nosso código, vemos que não tem nenhum problema com ele, vamos minimizar essa janela e deixando então a finalização dessa parte 1 a partir de agora. Você vai encontrar a continuação dessa aula na parte 2. Se você gostou, se você está gostando desse projeto, então curta e compartilhe que você está visualizando um projeto real em VBA com o uso de conciliações bancárias e técnicas bancárias para que você possa aprender como fazer isso utilizando o VBA. Grande abraço, até a parte 2.